dia, né? Jaqueline, Gabriel. Estamos cientes. É importante lembrar, assim, que é uma pergunta até muito interessante, né? Porque a ciência da Polícia Militar, ela vem com o registro de uma ocorrência, né? E como até estávamos conversando antes da entrevista, esse registro é o que vai dar o start para o patrulhamento, para colocarmos as viaturas no local certo, no horário certo. Então é muito importante que a pessoa registre. E é muito importante também que se dê atenção ao que foi registrado. Por que eu falo isso? Porque a tecnologia, ela é muito boa, mas ela pode ter um lado muito ruim também, né? Hoje, com acesso à informação, muitos crimes que não ocorreram passam a ser veiculados como se fossem verdade, né? Causando um grande estardalhaço, um grande pânico na população, né? Ontem mesmo eu recebi em grupos do WhatsApp assim, da região aqui, 2 relatos de crimes de roubo em residência, que o pessoal estava com o uniforme de uma empresa, entraram numa casa, falaram que precisava olhar a casa e tal, entraram na casa, renderam todos os moradores da casa, efetuaram um roubo, assim, com requintes de crueldade, e na verdade era mentira, né? Inclusive relatavam até que os bandidos foram presos, né? Pelo menos relataram que os bandidos estavam sendo presos, já tinham sido presos, mas era mentira, esse crime não ocorreu. Outro crime também de uma outra empresa, que o pessoal chegou na porta, pediu para entrar, era uma casa muito humilde, mas mesmo assim reviraram a casa inteira, também não houve registro, e o levantamento que a gente acabou fazendo, nada foi constatado quanto a isso aí, então provavelmente seja mais uma notícia mentirosa aí, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Os crimes, o que aconteceu do ano passado, a estatística que nós fazemos é do mesmo mês do ano passado para o mês atual. Tivemos uma redução dos roubos, de roubos. E esse mês, por exemplo, tivemos 2 roubos na cidade, né? E o pessoal já passa como se fosse uma onda de crimes, como esse pânico todo e tal. Não há motivo para isso. O fato ocorreu, o fato está sendo investigado, a gente está trabalhando para solucionar esses crimes, né? Possivelmente sejam as mesmas pessoas que cometeram o crime, né? Estamos investigando e vamos chegar até eles. O carro que eles utilizaram foi apreendido. Desse carro muitas provas vão sair, né, para a gente conseguir chegar até eles, e a gente vai tentar solucionar da melhor maneira possível. A cidade vem crescendo, né? A cidade ela vem crescendo, e junto com pessoas boas podem chegar pessoas ruins, né? Mas mais uma vez, o que eu posso garantir, não está aumentando o número de fatos criminosos, nada não está aumentando a ponto de gerar um pânico na população, né? Os nossos índices estão controlados, né? A PM está trabalhando diuturnamente para isso, não estamos deixando os índices aumentar, e é uma cidade pequena, o crime acontece, mesmo na cidade pequena, mas o nosso maior problema hoje são informações mentirosas que estão sendo passadas para a população, né? Registro é uma cidade pequena, registre-se, né? Que ela é uma cidade pequena, porém uma cidade que ela é a mais próspera da região. Ela é o caminho ao centro de Santos, Curitiba, São Paulo e Sorocaba. E é uma cidade cortada no meio por uma rodovia significativa como a BR-116. Então, assim, pessoas transitam aqui de todas as ordens. Não são raras as vezes que indivíduos do sul do país, do interior ou até mesmo da capital e Baixada Santista praticam eventos criminosos aqui. E mesmo assim não é uma coisa constante, não é mesmo, isso não é uma colocação meramente buscando desculpas, é uma observação de fato. Essas vinculações de informações inverídicas, elas prejudicam muitas vezes, como o Tenente Renato colocou. As redes sociais trazem muitos benefícios, mas também trazem dificuldades. Como exemplo, essas notícias que são hoje são fake news, né? São eventos que não ocorreram. E se acontecerem, pode ter certeza que terá todo o empenho e direcionamento de policiamento.
O jeito de agir, o modo que eles atuam é bem parecido, né? E isso nos leva a crer que sejam as mesmas pessoas. Porém, essa investigação ela é feita pela Polícia Civil, né? E cabe até registrar aqui, né? Eu tenho um contato muito próximo com o delegado aqui da região também, e é um dado muito bom da Polícia Civil da nossa região. Todos os boletins que são registrados aqui na nossa região, eles viram um inquérito, eles se transformam num inquérito, né? Ou seja, tudo que você registra lá é investigado pela Polícia Civil, né? Então eles estão trabalhando e com certeza teremos novidades aí quanto a esses criminosos, né? Não é possível a gente afirmar isso, é um dado que precisa ter um estudo mais aprofundado para ter a convicção de que isso tem vinculação. Temos sim casos de reincidência, indivíduos que foram presos e a audiência de custódia se dá no máximo no dia seguinte. Principalmente, mas assim, os crimes mais graves, via de regra, permanecem. Crimes menos gravosos, mas que causam transtornos, como o crime de furto, que é a subtração do bem sem violência ou grave ameaça, né? Via de regra, o indivíduo entra numa residência e retira algo daquela casa quando não tem ninguém, no descanso noturno. A gente até vê um esforço assim da delegacia em tentar colocar o crime qualificado, que via de regra ou é qualificado, né? Rompimento de obstáculo e tal. Só que na audiência de custódia a gente tem visto 100% de liberação. Não vou dizer, a gente não pode relacionar com todos os eventos, mas os pequenos, os menores, que também causam transtornos, eles têm relação sim. Contribuem. Não são os responsáveis, porque o responsável pelo ato criminoso é quem o pratica. Mas de fato, a gente sabe que um pouquinho colabora. Eu acho que seria legal também, para complementar um pouquinho essa colocação do capitão, que sempre o culpado pelo crime é o criminoso. Sempre vai ser. Só que o criminoso, ele quer facilidade, né? Se ele não quisesse facilidade, ele ia trabalhar, né? Ele quer facilidade. E qual o problema que venho reparando, né? Como você mesmo comentou, é uma cidade pequena, os moradores de Registro, eles ainda estão acostumados com aquela cidade pequena de antigamente. Alguns furtos Furto é o crime sem violência, né? Alguns furtos que a gente vem reparando a pessoa saiu de casa e deixou a porta aberta. Por horas a casa ficou aberta. Por incrível que pareça, carro ligado na rua por causa do ar-condicionado, o carro é levado. A moto, deixa a moto ligada e vai entregar alguma coisa, sobe no segundo andar, vai entregar alguma coisa, a moto na rua ligada com o capacete lá na moto, alguém passa, pega a moto e leva embora. Vai no banco, deixa a moto ligada, deixa a chave no contato. Então, são algumas condutas do proprietário que tem que mudar. A pessoa tem que entender que ela não pode facilitar a vida do criminoso. O criminoso, ele vai andar quem comete o crime de furto, né? A dificuldade da polícia em trabalhar com esse crime é o quê? Por exemplo, a pessoa sai para cometer um assalto, ela vai estar com uma arma na cintura, ela vai estar com uma faca, alguma coisa que ela vai gerar uma grave ameaça. Se ela for abordada, ela já tem alguma coisa que remete que ela vai cometer aquele crime e ela é presa, né? Não pelo crime de roubo, mas por estar com uma arma e tal. Agora, quem comete um furto, ele anda na rua e vai procurando oportunidade. Se dermos oportunidade para ele, ele vai cometer o furto, entendeu? Mais uma vez, o culpado é o criminoso. Via de regra, o roubador, o furtador, o criminoso, ele é oportunista. Ele aproveita a melhor oportunidade para todos os tipos de crime. Raros são os crimes planejados, ainda que se tenha, e em alguns desses casos aí de roubos à mão armada, percebe-se claramente que o indivíduo tinha a notícia da rotina, provavelmente de funcionários anteriores, coisas do gênero. Mas dentro da criminologia, do estudo da criminologia, que é uma ciência, existe o fator vitimologia, que é o quanto a vítima contribui para que o crime ocorra. Então a gente não pode descartar que o nosso comportamento como cidadão, ele tem
também se respaldar de cuidados, porque assim a gente dificulta a ação criminosa. Mas como o Renato falou, não vamos transferir a responsabilidade para a vítima, mas existe sim o fator vítima. Hoje nós direcionamos o policiamento cotidianamente, semanal, dependendo da situação, até diariamente. Nós fazemos uma análise criminal de todos os tipos de modalidades de crimes importantes estabelecidos pela Secretaria de Segurança Pública, estupros, todas as naturezas de roubo, furtos, roubo e furto de veículos, roubos de carga. Nós temos esse controle e esse cuidado de ficar aferindo horário, quantidade, local, perfil criminal. Para quê? Para redirecionar o policiamento. Todas as viaturas têm um itinerário pré-estabelecido de acordo com as notícias narradas. Por isso foi dito no começo: registrem o crime, porque a nossa maior base não é só o que a gente vê e o que a gente percebe, essa percepção, porque o ladrão ele procura a ausência da polícia e não a presença para praticar o seu crime. Então a nossa percepção ela tem um limite, mas o registro ele é oficial. E em cima disso, o policiamento ele é redirecionado. O comandante de companhia, hoje aqui de registro, o tenente Renato, ele se atém a isso. Então, nos atentamos ao seguinte fator: registro. A campanha das pessoas, a gente tem procurado divulgar isso nos consegues, em rádios, em outras entrevistas, que as pessoas registrem. Isso não só para o fator investigação, que é relevante. Todo mundo que é vítima quer seu bem de volta. Mas ainda que não o tenha, que pelo menos o criminoso seja retirado de circulação. Batemos a tecla fortemente. Registro de ocorrência faz toda a diferença. Atualmente trabalhamos em registro com as viaturas 4 rodas, normal, as viaturas que vão atender a rádio patrulha que atende o 90. Estamos empenhando a nossa companhia de força tática aqui em registro também. Ela atualmente está trabalhando muito mais em registro, não vou falar exclusivamente, mas muito mais em registro. Eu tenho policiamento de motos também. Voltando ainda para aquela parte da vítima, né? Nós temos as ciclovias aqui em registro, alguns pontos da ciclovia que eles têm uma luz bem baixa, assim, está bem apagado, né? Registramos isso para a prefeitura, passamos para a prefeitura o problema que está ocorrendo com essa baixa luminosidade, e por vezes as pessoas estão lá praticando sua atividade física, tá com o celular na mão e passa alguém e comete um furto ou até mesmo um roubo. Então, para combater isso, exclusivamente estava colocando as nossas motos para rondar todas as ciclovias. Acabamos com esse problema nas ciclovias, não tivemos mais, né, nenhuma notícia de roubo em ciclovias. E assim, mais uma vez, trabalhamos com o que temos de informação, né? Se a informação não chegar, nós não conseguimos tirar o policiamento. Hoje o policiamento ele é direcionado para onde está ocorrendo o crime. São as melhores sempre. Primeiro, eles têm acesso a todos nós. Os portões nossos estão sempre abertos para recepção, parar a viatura na rua, informar situações. Nós temos os conselhos comunitários de segurança, que são os consegues aqui, que tem reuniões mensais, temos membros natos, membros da sociedade que participam, e o consegue ele é focado em seus membros, além da polícia civil e militar. Basicamente ele é formado por civis, que conosco colaboram demais com essas informações, com esses dados. A população pode e deve procurar ou consegue a polícia militar de forma direta, serão sempre muito bem recebidos. Mas as informações precisam chegar e tomar cuidado para não acreditar em tudo que houve. Às vezes buscar um dado importante, a viatura passa o tempo todo na rua, pergunta, fala, tem um indivíduo suspeito ali, estou falando que aconteceu isso, pergunte. Porque essa pessoa acaba replicando informações que não são verdadeiras. Pânico, a gente quer o cuidado. Com certeza, passar a informação verídica para que a pessoa tome mais cuidado com a sua segurança é relevante. Mas a ponto de gerar pânico, não. Porque aí você começa a passar do ponto. Passou do ponto, fica insalubre, né? Fica indigesto.
complicado até de viver. O equilíbrio ele é importante, sempre. 190, cai em Santos. É Santos, mas é informatizado. Caiu 190, de pronto tem uma parte na cabine da viatura, e a cabine da viatura retransmite para o veículo oficial. As viaturas são dotadas de tablet. Quando você liga, automaticamente no tablet já acusa a ocorrência. E fica muito mais fácil de direcionar. Que falta muito mesmo mudar um pouco a cultura. Toda cidade que cresce e a gente quer que ela cresça, a gente gosta da nostalgia, mas quer que ela cresça, junto com o progresso vem o crime. Todos os lugares foram e vão acabar sendo assim. Voltando aos comerciantes, fizemos recentemente, aqui em parceria com a Associação Comercial, uma reunião com os comerciantes, né? Conversei bastante com eles, ouvi o que eles tinham para me passar. Eu acabei passando algumas dicas para dificultar a vida do bandido, né? Para dificultar que o crime ocorra. O Conselho de Segurança, que como o capitão falou, ele é extremamente importante, né? O que é muito comum, quando eu tenho um problema, eu vou no Conseg para passar meu problema e solucionar o meu problema pessoal, né? Tudo bem, a pessoa vai lá, ela vai ser ouvida, e o problema dela pode ser o problema de outros, vamos trabalhar para resolver, mas o ideal seria que as pessoas participassem do conselho para entender o que está acontecendo na cidade, realmente. Porque às vezes existe uma pintura tão feia do que está acontecendo e na verdade não é isso, né? Me recordei agora, né? Partindo um pouco mais para esse lado da fake news, ontem eu recebi também uma mensagem, né, em grupos de WhatsApp, falando que tivemos um roubo em um mercado que já está fechado faz um mês, mais ou menos, e que teve um roubo no mercado e que o pessoal foi violento e tal, com o gerente, o mercado nem está mais aberto, né? Então, assim, eu não sei qual que é a graça, qual que é o intuito de quem faz uma notícia dessa, e a notícia passa, às vezes tem gente que não tem nem esse conhecimento, não sabe que o mercado não existe mais e preocupado com a situação, querendo ajudar o próximo, repassa e acaba causando um pânico, né? Que acho que até o motivo de vocês estarem aqui, né? 190, tem muita gente que liga 190 e fala assim, caiu em Santos, já desliga, não passa mais a informação. Fato. Nós precisamos dessa informação. E por que o 190 mudou? Alguns fatos fizeram o atendente 190 ser lá em Santos. Primeiro, o que é melhor? Um policial atendendo 190 ou uma viatura a mais na rua? Creio que uma viatura a mais na rua. Então, de todos os municípios que tinham atendente 190, de todos, se juntar todo mundo lá, centralizou todo mundo em uma pessoa só em Santos. De grosso modo falando, entendeu? Então esses policiais que estavam aqui no atendimento 190, no despacho de viatura, que é quem informa a viatura da ocorrência, eu coloquei eles na rua, eles estão trabalhando na rua. Por vezes ele poderia ter algum problema com certa pessoa, quando aquela pessoa ligava, eu falava, tá bom, dá um tempinho que eu já vou mandar a viatura. E não chegava a viatura para aquela pessoa. Foi noticiado isso, né? Acabando com esse problema, hoje é uma pessoa completamente distante, ninguém conhece nada. Fora o problema das pessoas ficarem, não, é em Santos, eu não vou falar mais nada, desligar, o problema maior que eu vejo aqui na nossa região hoje ainda vivemos na cidade pequena, né? Então, por vezes, você fala para a pessoa, que rua você está? Tem um cara suspeito aqui, que rua você está? É na rua da Casa Amarela do José. Era uma referência que se fosse alguém da região sabe, mas o policial lá de Santos realmente ele não sabe. Aí ele fala para a pessoa, meu senhor, minha senhora, eu preciso do nome da rua. Não, meu filho, não tem nome da rua, aqui a rua é assim, é a rua da Casa Amarela. Não, eu preciso do nome da rua, não uma referência. Não tem e tal. Chega uma hora que o atendente 90 fala, a senhora vê qual que é o nome da rua e retorna a ligação. Porque outras pessoas com uma emergência podem estar tentando ligar e aquele telefone está bloqueado. Então aí a pessoa fala, eu não ligo mais 190 porque cai lá em Santos, o cara não conhece nossa região. Então, temos que crescer junto com a cidade, nesse sentido. Eu tenho que saber nome de rua,
Tem moradores da cidade que você fala assim, na Avenida Clara Gianotti, não conhece, é uma das principais da cidade, entendeu? Então, você tem que saber o nome da rua para passar para a emergência 90, tá? Essa é uma das maiores dificuldades, tá bom? E o que o capitão passou aqui também é fato. Eu liguei lá, é lá em Santos, é uma distância grande, mas hoje, se você quiser pegar o seu celular e mandar uma mensagem para o Japão, você consegue online, não consegue? Então por que a mensagem não chegaria lá de Santos na nossa viatura? Então é isso que está mudando, e o 190 é o canal para passar a emergência para a gente, é o canal correto para chegar a notícia para a viatura. Com certeza é possível. Dizer que vai acontecer é uma história diferente, porque se o presídio for vinculado a presos locais, esse problema quase certo que não vai acontecer. O problema é que aqui a promessa é de que que vai ser assim. Só que eu venho de um lugar que também existiu essa promessa. Mongaguá tem um presídio semiaberto. Eu residi lá por 20 anos e trabalhei lá como comandante de companhia por 5. No final agora, começou com esses 500 presos, tinha 3.500 e mais da metade é de fora. Alguns da divisa com Mato Grosso, divisa com Minas Gerais, começam a receber preso em tudo quanto é lado. O que acontece? Esses caras são às vezes as pessoas que sustentam a família. A família vem procurá-los e acaba tentando se instalar em favelas, favelizando a região em torno do presídio. O que facilita outras coisas, inclusive, né? A possibilidade de fuga, tal, porque túneis e não sei o que, né? Drone, jogar celular para dentro, um monte de coisas que são trazidas, que são os problemas sim que trazem. Não é um problema que se percebe inicialmente e nós, já sabedores disso, estamos procurando já tomar medidas para que isso não seja no mínimo minimizado. Nós não podemos salvar o mundo, mas trabalhamos forte pela nossa região. O que é certo é que em cima desse presídio, com mais esse crescimento, mais uma extinção desse atendimento 190 aqui, foi criada no ano passado a Força Tática. Força Tática do batalhão, da região toda. Hoje ligadas muito diretamente a mim e ao Tenente Renato aqui. E a gente procura, ela é um apoio. Onde existe a maior gravidade hoje na região, a gente desloca a Força Tática. É um apoio ao policiamento do 190. Uma viatura com mais policiais que são treinados e com veículos maiores e armas de maior calibre. Isso ajuda muito, tem dado muito resultado. Tanto que essas ocorrências que eu narrei há pouco para vocês, né, antes da entrevista de ontem, uma delas foi com a Força Tática. A prisão, tem muitas prisões sendo feitas aqui. Isso é um fortalecimento. O presídio teve peso nessa decisão do alto comando, de fora daqui, para que ela fosse criada. E está dando resultado já, desde o primeiro momento ela está dando resultado. Existe ainda em fase bem avançada, né, o estudo de um canil que será montado aqui, né? Eu tive a experiência de trabalhar no canil em São Paulo e vai ser montado um canil aqui também, voltado também para trabalhar no presídio, né? E no combate ao tráfico de drogas que acontece aqui na nossa região, principalmente passando pela BR-116. Deixar o recado, resumindo tudo que nós falamos, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, em específico, o 14º Batalhão de Polícia Militar do Interior, com a sede em registro, busca sempre o melhor. Estamos abertos, sim, a críticas, às observações, mas, acima de tudo, precisamos que essa mudança também precisa partir. É o que a gente comentou, vitimologia. A gente tem que diminuir a probabilidade do crime. Nós temos crimes ainda que são extremamente facilitados pela vítima, e que as pessoas acreditem no 190, acreditem no braço na viatura e busquem a informação. Portas abertas, inclusive para conhecer a unidade. Para conhecer a unidade. E fechando, temos a escola, uma escola de formação de soldados aqui. A projeção é que no final do ano nós recebemos alunos para, inclusive, melhorar o policiamento, que são alunos na fase final da formação, que são estagiários.
E essa recepção, esses policiais nesses estágios serão direcionados para as nossas cidades. Então nós teremos um aumento do policiamento para eventos da época, principalmente na nossa área litorânea, que é essa de grande visitação, nossas cidades. Com certeza, sempre implementando e buscando o melhor. Podem contar conosco. Esse contato, assim, é muito importante, né? A polícia militar, ela não consegue estar em todos os locais a todo tempo, mas a população está. O que eu, assim, peço encarecidamente à população: você viu alguma coisa estranha, alguma coisa que foge à normalidade? Liga 190. Não é normal um cara andar na rua com uma televisão nas costas, não é. Mas quando o cara furta uma casa, que ele leva uma televisão, ele levou a televisão nas costas. Se o cara não estava com carro, não estava com nada. Não é normal um cara andar na rua com um bujão de gás na mão. Não é normal. Então tudo que foge à normalidade, liga 190, né? Existe um programa de policiamento que chama Vizinhança Solidária. Mesmo que Vizinhança Solidária não esteja implementado no seu bairro, você pode fazer um pouco da Vizinhança Solidária, que é o quê? Reparar nos seus vizinhos. Bom, meu vizinho todo dia ele sai no mesmo horário, tal, à tarde nunca tem ninguém na casa dele. Um dia de tarde tem alguém na casa dele. É uma coisa que chama atenção. Se não quiser incomodar o seu vizinho, liga 190, né? Sempre o telefone 90. O registro de ocorrência também é muito importante para podermos direcionar o nosso policiamento. E, como eu falei, a tecnologia, ela pode nos ajudar ou pode nos atrapalhar. Hoje, eu não quero ligar o 90, eu não quero ir no batalhão. Temos alguns outros canais, né, que a pessoa pode acessar o batalhão, que é o Facebook do batalhão, o Instagram do batalhão. Então, por favor, usem essa tecnologia também. Eu costumo monitorar não, mas alguma coisa que chega para mim por Facebook, eu costumo conversar com a pessoa, eu costumo tentar levantar maior. Isso é um costume meu. Por quê? Porque eu acho que usar as redes sociais para esse lado bom é muito válido, né? Então, se tiver alguma informação e quiser passar, pode passar pelo Facebook. Não é um canal oficial, mas é melhor que a informação chegue por um canal não oficial do que ela não chegue, tá bom? E estamos à disposição, sempre que precisar, quiser conversar, quiser falar alguma coisa, é só procurar a gente aqui no batalhão, que estaremos sempre à disposição.